Ele some e volta do nada. Você sente que tem algo ali, mas nunca entende o que exatamente está acontecendo. Às vezes ele parece distante, frio, quase um estranho. Outras vezes surge com palavras que mexem com o seu coração como se nada tivesse mudado. Você se pergunta, se ele sente tanto a minha falta, por que age assim? Talvez a resposta esteja justamente no que ele faz em segredo. Coisas que você nunca vê, mas que dizem mais sobre os sentimentos dele do que qualquer mensagem no meio da madrugada. Carl Jung dizia que o que é reprimido se transforma em destino. Em outras palavras, o que os homens escondem, especialmente de si mesmos, moldam a forma como eles amam, ou se sabotam no amor. E muitos homens choram de saudade, mas sem lágrimas visíveis. Choram com atitudes, com silêncios, com comportamentos compulsivos, com uma resistência profunda em demonstrar vulnerabilidade. Eles amam, mas temem ser vistos amando. Porque isso exigiria encarar a própria sombra. A sombra masculina muitas vezes carrega culpas não resolvidas, medos herdados e uma ideia distorcida de masculinidade. Ele aprendeu que sentir é fraqueza, que depender é perder o controle, que se entregar é correr risco. Então ele reprime, finge indiferença, mas no íntimo, cada foto que ele revê, cada lugar por onde passa que lembra você, cada música que toca por acaso, reacende um fogo que ele tenta apagar com racionalizações baratas. Esses comportamentos secretos são como vazamentos silenciosos numa represa emocional. Uma hora, a estrutura cede. E quando isso acontece, ele pode correr atrás de você de um jeito desesperado, ou simplesmente desaparecer, engolido pela própria negação. O mais trágico é que muitas vezes você sente tudo isso no seu corpo. Intui, sonha, pressente, mas se culpa por não ter provas. Fica presa entre o "será que é coisa da minha cabeça?" e o "por que eu não consigo seguir em frente?" Por isso, entender essas 11 coisas que um homem que chora de saudade faz em segredo pode ser o início de uma virada profunda na sua vida amorosa. Não para controlar ou decifrar ele, mas para libertar você de um ciclo de dúvidas, dependência e confusão. Jung chamava isso de função transcendente, a capacidade de integrar o que está oculto e, com isso, transformar a sua realidade afetiva. Quando um homem sente saudade verdadeira, mas tenta escondê-la, ele entra num campo de tensão psíquica. Carl Jung explicou que tudo o que evitamos olhar diretamente acaba se manifestando de forma simbólica. Isso significa que a dor da ausência, quando não aceita, acaba sendo expressa em atitudes aparentemente desconexas. É como se ele enviasse sinais indiretos, porque não tem estrutura emocional para assumir o que sente. Você já reparou que ele visualiza suas histórias, curte fotos antigas ou aparece online nos horários em que vocês mais conversavam? Pequenos gestos que, sozinhos, talvez não signifiquem muito, mas somados revelam um padrão. Ele está presente, mesmo sem estar. Isso é um dos sinais de que ele ainda está ligado a você, mesmo que racionalmente diga a si mesmo que seguiu em frente. Esse tipo de comportamento nasce de um conflito interno entre ânima e persona. A ânima, conceito central em Jung, representa a dimensão emocional, afetiva e intuitiva do homem, sua parte feminina interior. Já a persona é a máscara social, aquela que finge controle, força e indiferença. Quando ele sente saudade, a ânima se agita, mas a persona tenta sufocar essa voz para manter a ilusão de autonomia. Resultado, ele age com ambiguidade. Te procura num dia, te ignora no outro. Manda indiretas, mas foge de conversas profundas. Demonstra interesse, mas evita compromisso. Essa dança emocional é dolorosa para você, mas também revela um nível de fragmentação psíquica que ele vive. O problema não é o que ele sente por você, é o que ele não consegue sentir por si mesmo, sem culpa ou vergonha. E aqui entra o seu ponto de virada. Ao entender essas camadas inconscientes, você para de personalizar o comportamento dele, percebe que nem tudo é sobre você. Muitas vezes,
Ele está lutando contra fantasmas antigos e você virou o espelho onde ele enxerga o que não quer ver. Um dos comportamentos mais comuns de um homem que chora de saudade em segredo é se envolver em distrações superficiais, festas, redes sociais, novos relacionamentos relâmpago, mas tudo isso tem o mesmo objetivo: fugir do vazio. É como se ele dissesse para si mesmo: se eu continuar em movimento, não preciso sentir. Esse mecanismo é típico da sombra. A sombra, como Jung definiu, é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. E a dor emocional é uma das coisas mais banidas pelos homens. Quando a saudade o alcança, ela ativa partes da psique que ele preferiria manter adormecidas. Memórias, desejos, arrependimentos, medos. E ele corre disso como quem foge de um incêndio. Só que o fogo está dentro. Então ele age com uma energia quase adolescente. Se mostra livre, impulsivo, agitado, mas quem observa com atenção percebe a melancolia por trás dos olhos. O vazio, depois da euforia, o silêncio, depois da exposição. Ele está tentando preencher uma ausência que, no fundo, tem o seu nome. É nesse ponto que você pode cair em uma armadilha. Acreditar que perdeu o valor, que ele não sente mais nada, que, se estivesse com saudade mesmo, já teria voltado. Mas a psique não funciona assim. Um homem emocionalmente bloqueado pode amar intensamente e, mesmo assim, fugir desse amor. Por isso, se esse padrão te toca, te afeta, te prende, é hora de olhar para você, entender o que ainda está te impedindo de abrir espaço para um amor que seja inteiro, recíproco e disponível. Faça agora o quiz gratuito de diagnóstico da sua vida amorosa. Descubra quais padrões inconscientes estão impedindo você de ser plenamente amada. O link está no comentário fixado. São perguntas simples, mas que revelam verdades profundas. E se você sente que está pronta para essa mudança, comenta: eu recebo amor. Porque amor não se conquista com esforço, se acolhe com consciência. Outro sinal silencioso de um homem que chora de saudade, mas não admite, é o ciúme disfarçado. Ele não diz claramente o que sente, mas demonstra desconforto ao saber que você está seguindo em frente. Faz perguntas indiretas, investiga pelas redes, tenta descobrir com amigos em comum. Ele age como se não se importasse, mas está sempre por perto o suficiente para ter notícias suas. Esse comportamento revela um conflito entre desejo de controle e medo da entrega. Ele não quer você com outro, mas também não sabe se pode ou quer estar com você de verdade. É a clássica dinâmica da projeção. Ele projeta em você a culpa por um sentimento que, na verdade, é dele. Você mudou, você está diferente, você sumiu. São frases que revelam o incômodo que ele tem ao perceber que não ocupa mais o centro da sua atenção. Esse tipo de ciúme não é sobre amor maduro, é sobre ego ferido. E muitas vezes você se vê na posição de provar que ainda se importa. Responde, explica, justifica, tudo na tentativa de manter o vínculo. Mas esse jogo te enfraquece emocionalmente, porque mantém você girando em torno da validação dele. Aqui entra a chave curta que pode mudar tudo. Saudade sem coragem machuca. Ela cria laços invisíveis, mas dolorosos. Ele sente, mas não age. Você sente, mas não se move. E ambos ficam presos num passado que não se transforma em presente. Vamos aprofundar um pouco mais esse conceito de saudade sem coragem. Imagine uma represa emocional. Por trás dela, uma quantidade imensa de sentimentos represados. Carinho, desejo, conexão, lembranças, tudo isso existe. Mas há uma estrutura psíquica impedindo esse fluxo de se expressar. O medo é o cimento dessa barragem. O orgulho é o ferro. E a insegurança, o concreto. Esse homem construiu essa represa ao longo da vida, especialmente nas experiências em que amar significou dor. Talvez ele tenha crescido num ambiente onde afeto era instável. Talvez tenha amado alguém antes de você e perdido. Talvez tenha sido ensinado a não confiar na entrega. E agora, diante da saudade, ele não consegue permitir que esse amor flua. Fica ali, represado, pressionando por dentro, até que uma fissura acontece. Ele te procura.
mas logo se afasta de novo, porque a pressão ainda é maior que a abertura. Enquanto isso, você também constrói a sua própria represa. Começa a reprimir a sua dor, sua carência, seus desejos. Vai se convencendo de que precisa ser forte, fria, na sua. E nesse espelho de repressão mútua, o amor se torna um campo de batalha interna. Por isso, reconhecer esses mecanismos inconscientes é o primeiro passo para interromper o ciclo. Quando você entende que a ausência dele também é uma forma de presença, só que mal resolvida, você ganha clareza. E com clareza vem escolha. Muitos homens que sentem saudade, mas não têm maturidade emocional para lidar com isso, acabam entrando em estados de introspecção profunda. Não procuram outras mulheres, não se distraem, simplesmente se isolam. Esse isolamento não é sempre consciente. Às vezes é o corpo que adoece, às vezes é o trabalho que absorve tudo, às vezes é uma apatia inexplicável. Esse comportamento é sinal de que o inconsciente está em ebulição. Jung dizia que não há cura consciente sem dor. Essa é uma regressão necessária, o momento em que a psique volta ao seu interior para reorganizar forças. Nesses períodos, ele pode repensar tudo o que viveu com você, reavaliar decisões, sentir remorso. Mas como não sabe como expressar isso, você não vê nada e acaba acreditando que foi esquecida. Esse silêncio, no entanto, é cheio de conteúdo simbólico. Ele não fala com você, mas pode ouvir aquela música que era de vocês, passar pelo lugar onde se encontraram, repetir em pensamento as frases que você dizia. O passado vira um filme que ele assiste em looping interno, só que ele ainda não sabe qual final quer escrever. Se você sente que está ligada emocionalmente a alguém que te evita, mas não te solta, esse padrão pode estar drenando sua energia vital. E aqui surge uma das ferramentas mais poderosas que Jung nos deixou, a função transcendente. Ela é ativada quando você para de esperar que o outro mude e começa a unir suas próprias partes em conflito. E talvez o mais forte de todos os sinais, ele começa a se transformar. Sutilmente, ele adota hábitos que antes resistia, começa a terapia, muda o visual, muda o estilo de vida. Tudo isso pode parecer desconectado de você, mas não é. Ele está tentando ser o homem que acredita que você desejaria. É uma forma inconsciente de se tornar digno do amor que perdeu ou teme perder de vez. Essa transformação é real, mas perigosa se for motivada apenas pela ausência, porque ela pode ser temporária. Ele se molda à sua ausência, mas não integra o aprendizado. E então, ao te reconquistar, volta a repetir padrões antigos. Isso acontece porque a transformação não veio da individuação, o processo que Jung descreveu como o caminho para se tornar inteiro. Veio da carência. E se você, nesse momento, também está num processo de mudança, é fundamental diferenciar. Você está se evoluindo por si mesma ou tentando se tornar desejável aos olhos de alguém que ainda está preso à própria sombra? Quer saber qual parte da sua psique está guiando suas escolhas amorosas? Faça agora o quiz gratuito de diagnóstico amoroso. As respostas podem revelar bloqueios que vêm da infância, de relacionamentos antigos e até mesmo da sua ancestralidade emocional. O link está no comentário fixado. E se isso tocou fundo, comente: eu recebo amor, porque só quem aceita atrai. O amor não encontra quem se esconde, ele abraça quem se entrega. À medida que a saudade se aprofunda, um homem que ainda sente por você começa a revelar sinais mais complexos, quase paradoxais. Ele tenta reescrever a história de vocês, mesmo que só para ele. Começa a reinterpretar o que viveu, justifica seus erros, minimiza suas faltas, exalta momentos bons. Em sua mente, ele constrói uma narrativa onde tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse feito aquilo ou dito aquilo outro. Isso se chama reconfiguração psíquica e é extremamente comum em períodos de saudade não resolvida. Mas há um detalhe importante aqui. Ele não está tentando te manipular, está tentando se perdoar.
E essa diferença muda tudo. Um homem que chora de saudade não é necessariamente alguém mal intencionado. Pode ser apenas alguém que não teve recursos internos para sustentar o amor quando ele era real e presente. Agora, sozinho, ele entra numa jornada solitária de resgate interno. E nesse resgate, você ainda ocupa um espaço sagrado, o símbolo do que poderia ter sido e talvez ainda possa ser. No entanto, há um perigo invisível aqui. Quando ele tenta reviver essa história dentro da própria mente, corre o risco de alimentar uma fantasia que o impede de agir no presente. Fica preso entre o remorso e a esperança. Sonha, mas não se move. Lembra, mas não repara. E é nesse ponto que muitas mulheres sentem uma conexão energética intensa, como se ele estivesse chamando, mas sem palavras. Como se algo nele ainda a quisesse, mas não soubesse como chegar até você de novo. Essa ligação psíquica pode te paralisar. Você sente que não consegue desapegar, que há um fio invisível entre vocês, que tudo ao redor confirma que ele ainda te ama. Mas amor sem movimento é prisão. E não importa o quanto ele pense em você, se ele não age, você continua em espera. Carl Jung afirmava que toda relação simbólica precisa ser atualizada ou se torna um peso. Isso significa que o passado só é sagrado quando nos fortalece no presente. Quando se torna um altar de memórias não resolvidas, ele vira uma prisão emocional. Você precisa se perguntar: o que eu estou esperando ele perceber que eu mesma ainda não quis enxergar? O que ainda te liga a esse homem não é só o que vocês viveram, é o que você acreditou que poderiam viver. E essa crença, se não for revisitada com consciência, te impede de seguir. Porque mesmo que ele volte, se você não estiver inteira, vai aceitar migalhas emocionais no lugar de uma entrega real. O que fazer então? Comece pelo autoconhecimento. Entenda os papéis que você desempenhou, os sentimentos que ainda te movem, os padrões que continuam se repetindo. E a melhor forma de fazer isso é respondendo o quiz gratuito de diagnóstico da sua vida amorosa. Ele foi criado para te ajudar a identificar o que exatamente está te impedindo de ser amada como merece. São perguntas profundas, mas objetivas, que mapeiam seu campo afetivo e revelam bloqueios que atuam em silêncio. Você vai entender, com clareza, o que está por trás da sua dificuldade em esquecer, seguir ou escolher melhor. É gratuito, direto e transformador. O link está no comentário fixado. A sua vida amorosa começa a mudar no momento em que você decide parar de esperar e começa a se investigar. Se você chegou até aqui, já entendeu que a saudade masculina, quando reprimida, se manifesta de formas inesperadas. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso tudo: a função do feminino na psique masculina. Para Jung, o amor de uma mulher pode despertar no homem não apenas emoções, mas a própria consciência de si. Isso significa que, ao te amar, ele também se viu. E isso, para muitos homens, é insuportável. Porque enxergar a si mesmo implica em assumir responsabilidades, encarar feridas, abrir mão de máscaras. Você foi, talvez, o espelho onde ele se viu mais humano. E por isso, ele sente saudade, não apenas de você, mas de quem ele era quando estava com você. Esse é um ponto de virada importante. A dor dele também é uma dor de identidade. A perda do amor é, para muitos, a perda de uma referência interna. E essa ausência se instala como um buraco existencial. Mas, em vez de assumir isso, ele se fecha, finge que está tudo bem e, no fundo, te observa, mesmo que silenciosamente. Enquanto isso, você segue sentido. Talvez ainda espere um retorno. Talvez deseje que ele apareça com uma nova postura. Talvez se pergunte o tempo inteiro se deve esquecer ou insistir, mas nenhuma dessas perguntas terá resposta externa, porque o que você precisa entender de verdade é quem você se torna quando está com ele. Você se sente segura?
Você se reconhece? Você se enxerga ou se perde para ser escolhida? Esse é o ponto central da sua cura amorosa. Não é sobre se ele volta, é sobre se, ao voltar, você ainda estaria disposta a receber o mesmo homem de antes. É sobre se o seu amor por ele continua maior do que o amor por si mesma. E se a resposta for sim, talvez ainda exista uma parte de você que acredita que precisa se moldar para merecer amor. Mas a verdade é outra. Amor não se prova, amor se vive. E se você sente que precisa sair desse ciclo de espera, de dor silenciosa, de sinais contraditórios, o momento é agora. Inscreva-se gratuitamente no quiz de diagnóstico da sua vida amorosa. Essa é a sua oportunidade de entender o que está por trás dos seus relacionamentos, por que você atrai determinados tipos de homens e o que está te impedindo de viver um amor leve, profundo e recíproco. O link está no comentário fixado. E se você deseja romper esse ciclo e se abrir para o novo, escreva nos comentários: eu recebo o amor. Esse simples ato é um compromisso simbólico com o universo, porque o amor não visita corações fechados. Ele entra onde há espaço. Você não precisa mais decifrar sinais ou sobreviver de migalhas emocionais. Quando compreende o que há por trás da saudade que ele sente e esconde, algo muda dentro de você. Porque a dor deixa de ser um mistério e se torna um espelho. E espelho não engana, apenas revela. Se você chegou até aqui, é porque está pronta para um próximo nível. Um amor onde não há dúvida, sumiço ou silêncio. Um amor inteiro. Eu recebo o amor. Escreva, declare e permita que o universo reconheça esse sim.